estamos, Senhor Deus, prontos para ouvir. Nos dá, Senhor Deus, a mente de Cristo nessa hora, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga assim: Pastor Jean. Mais forte: Pastor Jean, deixa Deus te usar nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor Deus bem forte para Jesus nessa noite. A paz do Senhor, queridos. Glória a Jesus. Pode sentar, queridos. Pode sentar. Que maravilha. Que culto maravilhoso, né? Que coisa gostosa do Espírito Santo. Que banquete delicioso. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que nós saborear a graça. Não tem coisa melhor do que nós desfrutarmos do prazer de algo que é imerecido. Do prazer, eu digo assim que a salvação, eu botei aqui no meu tema, no assunto, mas eu posso até falar antes. Nós podemos chamar a salvação também de, além de ser o favor de Deus, um absurdo. Um absurdo por conta de ser inexplicável, por conta de sair da lógica e também por conta de que para o mundo é loucura, mas para nós, salvos de Jesus Cristo, é poder de Deus. Então, a salvação, ela é um absurdo. Por isso que muitas pessoas, por que o mundo ainda não se curvou a Jesus? Né? Porque muitos ainda olham para a mensagem da cruz e acham tão simples, tão ingênuo, uma coisa tão simples, que as pessoas não creem. Mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, esse verá a glória de Deus. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: a maior alegria do crente, a maior alegria do cristão é saber que um dia o céu vai se rasgar. É essa certeza, é essa convicção, é essa alegria, sabe, queridos? Eu sinto eu tenho esse sentimento no meu coração. E quando eu vejo uma igreja que traz um tema com essa perspectiva, com essa visão, eu quero parabenizar o pastor da igreja, o pastor presidente, o pastor vice-presidente, a igreja local, que realmente trouxe um tema tão autêntico, tão legítimo. E por conta de tantas coisas que têm acontecido, essa pandemia, né, é importante demais esse tema ser reafirmado. Porque às vezes nas igrejas as pessoas estão pregando sobre tantos temas, né? É prosperidade, tantas coisas. Mas como é importante nós vivermos a essência do Evangelho, que é a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, salvação de vidas, certo? O porquê se colocar na presença do Senhor. Não tem coisa mais importante do que realmente nós vivermos a essência do Evangelho. E se a fé do cristão estiver baseada nesse eixo, não tem como ele ser abalado por crises, por problemas. Ele pode até passar por luta, ele pode chorar. O cristão chora, o cristão sente dor, irmão. O cristão é traído, o cristão é abandonado, o cristão muitas vezes é humilhado por conta de saberem que você é cristão. Você vai ser criticado. Mas escute, quando você tem as suas convicções, quando as suas bases estão bem firmadas, quando a salvação ela é
o seu maior prazer, a sua maior alegria, porque você sabe que isso, ainda que você pagasse todo o dinheiro do mundo, você não alcançaria isso por mérito. Você entende que você tem o maior tesouro da face da terra. É aquela pessoa, não tem aquela criança que dorme, mas que sabe que tem um presente lá, um brinquedo que ela gosta muito, e que ela vai amanhecer e vai ter um encontro com aquele brinquedo que ela gosta muito, com aquele presente que ela recebeu. Quantos já sentiram isso quando criança? Quando receberam um brinquedo, uma coisa assim que, algo que mexeu com sua alegria, com a sua estrutura. Pois assim é a salvação. Pois assim é quem ama Jesus. Pois assim é quem está esperando a vinda de Jesus. Bem, para muitos podem ser um brinquedo, né? Mas para nós é tudo. Aleluia. Quantos sentem isso em nome de Jesus? E eu vi ainda há pouco essa representação bonita aqui, esse teatro. Eu quero parabenizar o teatro, muito original, muito dentro do contexto. E é isso que vai acontecer, irmão. É isso que vai acontecer. Amém? Glória a Jesus. Quero agradecer aqui também o pastor Michel, que nos deu a honra de estar aqui. Isso aqui, para mim, eu estava falando ontem na minha reunião do ministério, eu disse que eu passei a semana todinha, ou talvez o mês todo, pensando nessa palavra, porque eu acredito que isso é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, né? Quero agradecer aqui também ao pastor presidente deste ministério, ao pastor Miqueias, tá? Que também está nos dando a graça de permitir estar aqui pregando a palavra de Deus. E quero também deixar aqui também um abraço do meu pastor coordenador, o pastor Anderson Barreto, que é o pastor do Núcleo 11, coordenador do Núcleo 11. Ele e avisei para ele que estaria pregando aqui, né? E ele me abençoou. Você seja uma tocha lá para abençoar aquela geração. E aqui um abraço, né? Nossa Iadã, área 103, que também fui avisada que nós estaríamos aqui. E todos lá estão também muito alegres. E um grande abraço da área 103 Iadã para a família cristã. Amém? Grande abraço em nome de Jesus. Nós não estamos podendo se abraçar muito esses tempos, mas se sintam abraçados pelo Espírito Santo, porque nós somos a mesma família. E eu creio que nós vamos rasgar esse céu juntos aí, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, meditei muito nesse tema e até quis sair do tema, pastor Michel. Assim, pensei em dar outra mensagem, né? E aí eu vou contar aqui uma experiência para vocês. Eu estava estudando pela madrugada um outro assunto, e aí eu não conseguia estudar outro assunto, pastor. Rapaz, que experiência eu tive com Deus, olha. Eu lutei para pregar outra coisa. Sinceramente. Eu ia lendo ali, quando eu tacava ali a testa na mesa, dormindo. E aí eu disse, meu Pai do céu. Eu disse, não, é porque eu estou orando, eu estou estudando de madrugada, eu vou ler de manhã. De dia, meio-dia. Eu queria ler, não consegui. E aí eu disse, rapaz, aí eu fui olhar lá o assunto, né, o tema que o pastor Michel pediu. Aí eu olhei, rapaz, quando eu abri, já tinha lido isso aqui várias vezes, já preguei isso aqui várias vezes. Aí eu abri, rapaz, quem foi que disse que eu consegui tirar o meu foco desse assunto? Mas o Espírito Santo começou. Tem águas vivas que a Bíblia diz? Foi aí. Então, queridos, eu não consegui. Legal, Senhor, e aqui o Espírito Santo colocou no meu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler o versículo 8 e o 11. Versículo 8 e o 11. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, diga comigo, tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Agora dê ênfase aqui, e não negar-te o meu nome. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. Amém. E o tema dessa mensagem é: guarda o que tu tens. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: guarda o que tu tens. Amém. Glória a Jesus. Guardamos o que temos, até porque não guardaremos ou não guardaríamos o que não está sob a nossa posse. Sim ou não, queridos? Então nós guardamos o que temos. Se você tem alguma coisa, guarda, para que ninguém te roube. Bem? O que o Senhor construiu na sua vida durante esse tempo que você tem na fé? O que o Senhor transmitiu para você no decorrer da sua jornada como cristão? Essa igreja de Filadélfia, ela teve algumas experiências, ela foi discipulada, ela foi ensinada de tal forma, e ela recebeu algo de Deus, que ela não abriu mão, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém? E o que Jesus viu de tão precioso na igreja de Filadélfia, para motivá-la a guardar, para que ninguém tomasse. O que essa igreja tinha de tão precioso? Isso me despertou o que o Espírito Santo de Deus quer falar nessa noite ao meu e ao seu coração. Glória a Jesus. Jesus viu algumas características de valor inegociáveis na igreja de Filadélfia, por conta dos desafios, dos problemas, das perseguições que essa igreja passou, mas mesmo assim não abriu mão das coisas que Jesus falou, motivando-a, se agradando, mas também motivando-a. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Glória a Jesus. O que ele falou aqui no primeiro versículo? Olha só o que ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Jesus, ele aqui falando com a igreja: conheço as tuas obras. Veja só, querido, Jesus, ele tem total intimidade com as obras dessa igreja. Jesus aqui, ele está mostrando o quanto ele é íntimo com as obras dessa igreja. Isso revela o quê? Isso revela que essa igreja de Filadélfia é uma igreja comprometida, não só com as palavras que saem da sua boca, mas com as suas atitudes e com as suas ações. E Jesus estava de olho nela, disse: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Queridos, Jesus olhou para essa igreja e ele não encontrou hipocrisia nessa igreja. Ele encontrou verdade nessa igreja. Ele olhou para essa igreja e viu as obras dela e disse: essa igreja me chama a atenção. Essa igreja, ela mexe com o meu coração. Essa igreja, ela cumpre o meu propósito. Aleluia. Sabe, queridos, talvez você tenha se perguntado: por que eu passo tantos desafios? Por que eu passo tantas lutas? Por que tantas coisas acontecem comigo? Eu quero dizer para você, para que você se torne uma Filadélfia do século 21.
para que você seja a resposta de Deus para uma geração que ainda não conhece Jesus, porque Filadélfia, ela é a marca de Jesus Cristo na nossa vida, uma igreja que tem um referencial, e que Jesus disse: eu conheço as tuas obras. E sabe o que Jesus disse para essa igreja? Eu coloco uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Ei, olhe para mim aqui e dizer uma coisa para você: ninguém vai tomar o que Jesus te deu. Primeiro, porque o que Jesus te deu não depende dos outros. As pessoas podem ter inveja do teu brilho, elas podem ter inveja do que tu diz que é, elas podem pensar, porque tem muitos crentes às vezes que eles acabam dando ouvido por Satanás, mas porque eles ainda não entendem que a graça, ela é irresistível. Eles ainda não entendem que a graça é um favor imerecido, inestimável, que não depende de vizinhança, que não depende de patrão, que não depende de amigo e que não depende nem de você, querido. A graça é tão grande que depende exclusivamente de Deus. E isso é motivo de nós jubilarmos, de nós exaltarmos, de nós glorificarmos. Pastor, que negócio é esse que a graça depende exclusivamente de Deus? Sabe por que a graça depende exclusivamente de Deus? Porque quando você recebe a graça na sua vida e você se arrepende em Jesus Cristo, não quer dizer que você vai deixar de ser pecador. Você vai se arrepender de ser pecador. Você vai se arrepender da sua natureza pecaminosa. E o que é a graça? A graça é justamente o favor de Deus na minha e na tua vida, para que a gente, na verdade, ande e reconheça que tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz, é digno de nós obedecermos e adorarmos. Então nós adoramos pela graça, nós obedecemos pela graça, nós jubilamos pela graça, nós estamos aqui pela graça, nós fazemos pela graça, nós ganhamos vidas pela graça, nós adoramos pela graça. É pela graça que nós estamos aqui, querido. É pela graça que tu és abençoado. É pela graça que eu estou pregando nessa noite. É pela graça, querido. Todas as pessoas que recebem a graça, elas viverão da graça, porque entenderão que elas na verdade estão pela graça e a misericórdia do Senhor, e tudo que eles fazem é para exaltar aquele que deu a graça, é para exaltar aquele que fez a misericórdia, é para ele são todas as coisas. Se você crê assim, glorifique o nome do Pai. Oh, aleluia! Estamos aqui pelo seu favor. E essa igreja, irmão, Jesus não viu hipocrisia nela, porque essa igreja, ela entendia a graça. Ela entendia a graça. A outra coisa que Jesus viu foi isso aqui, ó: tendo pouca força, guardar-te a minha palavra. Eu quero só fundamentar para me chegar ao ponto que o Espírito Santo quer falar com você e comigo nessa noite. Olha o que ele disse, Jesus: tendo pouca força, guardar-te as minhas palavras, a minha palavra. Os poucos recursos que aquela igreja tinha, o pouco poder aquisitivo que aquela igreja tinha, as perseguições, as ameaças, não eram um obstáculo para impedir daquela igreja realizar o que o Senhor determinou na vida dela. Nenhum dos obstáculos daquele podiam impedir o que aquela igreja desejou fazer, porque reconheceu a graça. Escute, esse é um fator da graça. Quando você entende a graça, não tem doença.
não tem problema financeiro, não tem distância, não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem estado, não tem espaço. Quando você entende a graça, você se entrega a ela, porque você entende que ela é maior do que todas as coisas, que ainda que você ande o mundo a pé, você ainda diz: eu sou devedor da graça, eu dependo da graça, a graça é tudo para mim. E essa igreja, querido, ela sabia o que era graça. Sabe por quê? Porque o diabo se levantou contra ela, mas ela não hesitou em continuar servindo o Senhor. Tivesse pouca força, não é que ela tinha, escute, querido, pouca força. Não está falando aqui de vida espiritual fraca. Pouca força não está falando de fragilidade espiritual. Pouca força é que eles eram um pequeno grupo. Pouca força é porque eles não tinham um poder aquisitivo alto. Pouca força é porque eles eram perseguidos pelo Estado, eram perseguidos pelas falsas religiões, eu posso dizer assim, porque tudo que é oposto ao reino de Deus se torna ferramenta do diabo. Eles tinham pouca força, mas escute, não negaram a fé, não negaram o nome de Jesus, porque eles entendiam a graça. E o maior desafio do ser humano, crente e descrente, eu posso dizer assim, é entender a graça. O ímpio considera como loucura. O ímpio considera como loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos em Jesus Cristo é poder de Deus. Isso acontece, querido. O mundo ainda entende a mensagem da cruz como loucura. Ricardo Pochá é aquele jornalista que passou na televisão anunciando na rádio, dizendo: esses crentes dizem, esses criacionistas dizem que a mulher falou com a serpente e a serpente falou com a mulher. Que absurdo, que loucura! Aonde animal vai falar com gente? E olha o que aconteceu com ele. Poucos dias depois, caiu do helicóptero e ficou marcado na história. Não o fato dele ter caído do helicóptero como recompensa do pecado. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que ele poderia ter caído daquele helicóptero com a graça, com a salvação, se ele tivesse compreendido. Quantas pessoas não interpretam a graça por conta que nós estamos vivendo, pastor Michel, em um mundo que é condicional, que eu amo quem me ama, que eu cuido de quem cuida de mim, que eu agrido quem me agride, que eu estou no mundo, que eu respondo conforme as pessoas respondem para mim. Mas a graça, ela não é isso. A graça é sobrenatural, a graça é divina, a graça traz e revela os céus, revela o amor de Deus, porque Deus é amor, e aonde tem o amor de Deus, escute, muda a história da humanidade. E Jesus entrou na nossa vida, querido, sabe para quê? Para mudar a nossa história, assim como mudou a história desta igreja. Quantos entendem isso? Digam aleluia. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra. Oh, aleluia. Sabe o que era isso? Essa igreja, pastor Michel, era uma igreja madura. Era uma igreja que tinha maturidade espiritual. E uma igreja madura espiritualmente falando, ela é uma igreja, irmão, que Jesus se agrada. Ela é uma igreja que Jesus, ele olha para ela de forma íntima e diz: eu estou contigo. Se tu entrares pelo fogo, eu vou entrar contigo. Se tu entrares pelas águas, eu vou entrar contigo. Sabe o que Jesus está falando? Ele não vai te pedir entrar no fogo, mas eu vou te dizer uma coisa: quando tu entrar no fogo, Ele vai entrar contigo. Sabe por quê? O meu Deus é o Deus que faz a missão. Sabe o que Ele diz?
Deus, ele envia o missionário, ele capacita o missionário, ele dá o conteúdo para o missionário, e ele vai junto com o missionário, e ele diz: eu estou contigo, eu vou confirmar as palavras que saem da minha boca, da tua boca. Sabe o que a Bíblia diz? Ei, eu anuncio e eu também salvo. Oh, lamache canta lacheias. Oh, aleluia. E essa, querida, uma igreja madura espiritualmente. Jesus, ele viu essa igreja e ele se agradou dessa igreja, porque ela guardava 3 coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ela guardava a palavra de Deus, diga a palavra de Deus. Ela guardava a palavra de Deus, e ela guardava também a salvação, diga a salvação. E ela guardava as boas obras, diga as boas obras. Diga, palavra de Deus, salvação e as boas obras. Jesus, irmãos, ele viu essas 3 coisas. Isso agradou o coração dele. Ele viu essa igreja, irmão, sendo humilhada. Ele viu essa igreja sendo jogada. Ele viu essa igreja, o vento soprando. Mas o que chamou a atenção de Jesus é que essa igreja não saía do foco. Essa igreja não saía do propósito, porque essa igreja, ela estava firmada nessas coisas que ela estava guardando. Querido, e Jesus falou: guarda o que tu tens. Hoje Deus está falando para nós: guarda o que tu tens, guarda o que tu aprendeu. Pastor, então como é que é? Por que tem crentes diferentes na igreja? Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, são usadas poderosamente. Tem pessoas que você arrasta, tem pessoas que você vai, conversa, chama para vir, a pessoa começa e depois se desmotiva. Tem pessoas que de repente não querem nem mais vir, abandonam a fé. Pastor Michel, existe ou não existe isso? Existe. E isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Por quê, pastor? Porque a forma, primeiro, como a pessoa recebe a palavra de Deus. Como a pessoa recebe a palavra de Deus. A primeira coisa, a palavra. Essa igreja, ela recebeu a palavra de Deus com bom grado. A igreja de Filadélfia. Assim como Zaqueu, ele recebeu a Jesus com bom grado. Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E sabe o que aconteceu? A salvação entrou naquela casa. Escute, querido, quem recebe a palavra de Deus com alegria, a salvação entra naquela casa e muda a história daquela família. Eu não sei como é que está a tua casa, mas eu quero dizer, que eu quero declarar na tua vida: Deus vai mudar a história da tua família, independente do quadro que ela se encontra. Se nós recebermos de bom grado a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala, irmão, sobre a parábola do semeador. E fala que a semente, como a palavra de Deus, e o terreno, como o nosso coração. E fala sobre 4 tipos de terreno. Terreno de terra batida, o caminho. Terreno de pedras. Terreno de espinhos. E também fala do terreno da terra fértil. E esse último, a semente que foi lançada nele, gerou 100 por 1. Esse último é a pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria, pastora Val. Que recebe a palavra de Deus de bom grado, com fé, acreditando. Aleluia.
sabendo que aquela palavra tem poder de transformar, sabendo que aquela palavra tem poder de mudar a história, sabendo que aquela palavra é poder de Deus, como o apóstolo Paulo falou. Pode ser loucura para quem vai para o inferno, mas para mim, que sou salvo, é poder de Deus. Oh, aleluia! E existem pessoas assim, pastor Michel, que a palavra de Deus cai muitas vezes em terra batida. E assim como a palavra de Deus fala na parábola do semeador, vem os pássaros e comem aquelas sementes, levam aquela semente. É o diabo que arrebata aquela palavra no coração da pessoa. E aí também o terreno de pedras, que a semente cai em cima, até nasce, mas aí quando vem o sol, mata aquela planta, porque aquela planta não tem raiz. O sol são as pressões, são as crises, são os problemas, vem e mata aquela pessoa, porque não tem raiz, caiu no meio da pedra, no coração endurecido. E tem também o terreno de espinhos, que a palavra até nasce, mas é sufocado pelas preocupações, é sufocado pelas lutas, é sufocado pelas perseguições, e essa pessoa acaba morrendo na fé. Existe ou não existe essas pessoas? Existe. Mas escute, bem-aventurado é aquele que recebe a palavra de Deus numa terra fértil, numa terra alegre, numa terra aceitável, numa terra que não tem dúvida, numa terra que você entende que o próprio Deus está falando com você e que Ele merece toda a honra e toda a glória. Sabe, queridos, a Bíblia não fala que eu devo, na verdade, parar diante de problemas. Olhem para mim, dizer uma coisa para vocês. Estamos passando agora numa pandemia e ela não acabou. Tem muitas pessoas pensando que ela acabou. Estamos passando uma pandemia mundial. Escute. E Deus não falou para no momento de crises a gente ficar na frente da televisão da Globo, vendo as coisas negativas, ficar na frente do Facebook, do Estragando, né? Que é Estragando, e ficar recebendo muitas vezes informações negativas, enchendo a nossa alma de coisas que podemos dizer, de imundícies. Você está entendendo? A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Oh, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. E o que? Salmo 91, Salmo 1, que ele diz? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. A igreja que é ensinada, que não anda no conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, a sua felicidade está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E sabe como essa pessoa vai ser comparada? A uma árvore plantada na beira do riacho, que ela vai dar os seus frutos na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. O que acontece com uma árvore quando ela é plantada na beira do riacho? No inverno, irmão, os riachos estão cheios, os lençóis freáticos estão cheios. As árvores, sabe o que elas fazem? Elas se alimentam no inverno, elas se enchem no inverno. Sabe para quê? Para que quando vir o verão, para que quando vir a quintura, para quando vir a crise, sabe o que acontece? Com uma árvore que se alimenta no inverno, no meio da crise, ela frutifica no verão. Escute, pessoas que recebem a palavra com alegria,
que amam a palavra de Deus, que recebem a palavra de Deus com prazer, no meio da crise, ela frutifica. É na pandemia, ela prega o evangelho. Na pandemia, ela dá cestas básicas. Na pandemia, ela leva o ID do Senhor. Na pandemia, ela ora pelos enfermos. Na pandemia, ela não fica fraca. Sabe por que teve muito crente que desviou na pandemia? Porque recebeu a palavra sem o bom grado. Sabe por que tem muita gente fraca, pastor? Porque tem muita gente que o pastor está pregando. Não vai terminar agora não? Será que o pastor pensa que a gente não vai trabalhar amanhã? Será que ele não sabe que eu vou levantar 5 horas da madrugada? Será que ele não sabe que eu tenho que dar de comer para o meu filho, para minha... Será que esse pastor, já não estou dando dízimo para ele? O que ele quer mais? Está enchendo aí a paciência. Aí que é o pessoal do Ceará, está enchendo o pote. Ei, sabe o que aconteceu com Zaqueu? Ele subiu, foi para cima da árvore para ver Jesus pregando. Ele tinha um monte de gente na frente dele. Ele encontra uma ideia. Escute, querido, quando você recebe a palavra com Deus de bom grado, Jesus pode estar no meio da multidão. Você encontra uma forma só para estar na presença dele, só para estar com ele, só para estar na presença de Deus. Aleluia! O crente que recebe a palavra de Deus com bom grado, ele frutifica em época e fora de época. Por quê? Porque a unção de Deus está na vida dele. Jesus tem intimidade com esse crente. Jesus confirma a palavra que sai da vida desse crente. O crente que tem graça, o crente que entende que a palavra de Deus é Deus falando com essa pessoa, é o pai falando com o filho, é o Criador falando com a criatura, é o Todo-Poderoso falando com o dependente. Quando o crente vê assim, querido, sabe o que acontece? Deus manifesta a glória dele através desse crente. Eu quero declarar, querido, eu não sei qual milagre que você está precisando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Se é desemprego, se é problema com o filho na dependência química, se é problema com o marido que não quer saber de Deus, se é problema com doenças que o médico já disse, ei, não tem mais jeito não. Eu quero dizer para você, querido, gosta de uma intimidade nesse nível, que o Senhor vai fazer um milagre. Ele vai fazer o sobrenatural. Ele vai mudar a tua história. E Ele vai revelar para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer mostrar para essa humanidade que Ele é poderoso. Quantos querem isso para a sua vida? Dê glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A palavra, a salvação. A salvação, como eu falei ainda há pouco, é um absurdo. A salvação é um absurdo, pastora Val. Porque ela quebra o protocolo. Porque ela quebra a lógica. Ela viola a lei da lógica, irmão. Ela é contraditória na fala dos homens. Amém? A salvação, ela chega a ser inaceitável pelos homens. Você sabia? Não é um absurdo. O que é um absurdo? Estive pesquisando sobre essa palavra. Absurdo é uma coisa que é loucura. Absurdo é uma coisa que é um espanto. É uma coisa que está fora de cogitação. Porque as pessoas, elas não compreendem a graça. E um dos maiores, eu falo isso dos ímpios, mas um dos maiores problemas dentro da igreja, um dos maiores problemas de cristãos é não entender a graça, é não conseguir compreender o que a graça é. Porque a partir do momento, pastor Michel, que nós compreendemos o que é a graça, escute, querido, nós nos rendemos a ela. Nós somos diferentes. De 7 igrejas, o Senhor falou de uma forma especial. Quero dizer para você, querido,
quem vai testificar de você é o próprio Senhor Jesus Cristo. Conheço as tuas obras e me agrado de ti, porque mesmo tu sendo fraco, mesmo tu passando por luta, mesmo tu passando por doença, mesmo tu passando por desafio, mesmo tu passando por desemprego, mesmo tu passando por problemas financeiros, mesmo tu passando por problemas econômicos, mesmo tu passando por pandemia, tu não negar-te a minha, tu não negar-te o meu nome. É na crise que nós sabemos quem nós somos. É na crise que nós sabemos, na verdade, olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É na crise que nós sabemos, na verdade, aonde está, que tipo de terreno é o nosso coração. É na crise. Por isso, a salvação, ela é um absurdo. É um absurdo de se falar para muitos. Mas escute, para o salvo em Jesus Cristo, a salvação é a coisa mais gostosa de se pregar. Um salvo gera outro salvo. Escute, querido, quem não entende a graça nunca vai conseguir pregar sobre ela. Quem não entende a salvação nunca vai conseguir gerar salvação. Mas quando nós entendemos a salvação, nós seremos multiplicadores de salvação. Você foi chamado para ser um multiplicador de salvação, porque quem toma da graça vai viver da graça e vai ver a glória que nasce da graça ao Todo-Poderoso. Salvos geram salvos. E até bom que isso é uma verdade real. Por isso, Jesus Cristo, nós não podemos perder o foco. Porque nós estamos hoje aqui, porque pessoas passaram por martírios no passado. Nós estamos hoje aqui porque pessoas, heróis na fé, pagaram o preço para nós estarmos aqui. Pessoas que entenderam a graça e que fizeram grandes renúncias para estarmos aqui hoje. E nós somos frutos de uma geração que entendeu a graça. E hoje o Espírito Santo me tocou no coração que nós somos multiplicadores da graça. Entenda a graça e seja um multiplicador dela. Todas as pessoas que entenderem a graça, eles serão automaticamente profetas de avivamento. Todas as pessoas que entenderem a graça, elas serão, na verdade, ei querido, não vai haver crise. Não vai haver crise para essa pessoa, porque a linguagem dessa pessoa não vai mudar. Ele pode até chorar, ele pode até sorrir, mas a linguagem é a mesma. A linguagem de um adorador. A linguagem de um adorador. A pastora Val perguntou, eu disse para ela, eu estava vindo rápido, apressado para assistir, para participar do culto. Eu disse, mas tu vai só pregar. Eu disse, não, eu vou cultuar. Pregar é a última coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer parte do culto. Querido, quem entende a graça não perde um culto como esse. Quem entende a graça entende que cultuar é uma conquista de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ai! Quem entende a graça, irmão, entende que adorar é uma conquista. Uma conquista que não veio de nós, veio da cruz, veio de sangue, veio de dor, veio de sofrimento, veio de renúncia, veio de sacrifício. Não o sacrifício de Jesus, mas o sacrifício do Pai, de ter abrido a mão da coisa mais preciosa que Ele tinha para nós estarmos aqui. Que Ele tem. Ei, estava doendo no coração de Isaac. Estava doendo no coração de Abraão, irmão. De Isaac não estava doendo. Até porque Isaac, ele sabia que estava indo para o sacrifício. Mas Abraão é que estava sentindo a pancada. A graça é isso. O favor é de Deus.
Quando entender isso, diga amém. A segunda coisa, a terceira coisa, as boas obras, que são resultado da fé e do amor por Cristo. Uma igreja que prega o Evangelho, irmão. Uma igreja que prega o Evangelho. Pregar o Evangelho não é passar uma informação. Pregar o Evangelho não é chegar com folheto, com todo respeito que distribui folheto, virar a costa e ir embora. Escute, querido, ímpio também tem Bíblia dentro da sua casa. Tem muita gente descrente, tem traficante, tem lésbica, tem homossexual, tem pessoa de todo o âmbito, irmão. É muito difícil uma pessoa não ter a Bíblia na sua casa, sim ou não, irmão? É muito difícil hoje uma pessoa não ler a Bíblia, irmão. Amém? Por isso o Evangelho, ele não é apenas uma informação. Evangelho, quando a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, pregar fala de fixar. E fixar não é só informar. Fixar está relacionado a falar, está relacionado também a atitudes e ações. Então a minha fala, atrelada às minhas atitudes, às minhas ações, eles vão levar a salvação para muitas famílias. Agora a minha fala, quando ela é acompanhada das minhas atitudes e ações, no que? Nas minhas práticas. Essa igreja, irmão, era uma igreja de boas obras. Quando Jesus falou, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Escute, a coroa é uma recompensa. A salvação não é uma recompensa. A coroa, ela é por conta das boas obras. A coroa não é a salvação. A coroa, é claro, é para quem será salvo. Porque só receberá a coroa quem for salvo. Amém? A salvação, ela não é, a coroa não é uma conquista. Perdão, a coroa é uma conquista. A salvação não é uma conquista. A salvação, ela é um favor imerecido. Então, se a salvação, ela foi dada a nós, se a salvação é a porta aberta de Deus, que ninguém fecha, isso me diz uma coisa, querido, que eu preciso guardar a palavra de Deus, a salvação, mas acima de tudo, irmão, eu preciso também guardar também a minha coroa. Salvação, a palavra é o extremo, mas eu preciso guardar as boas obras. Porque as boas obras, irmão, é a ação da minha fé. É o que a minha fé é de verdade. Aí eu digo, querido, é impossível alguém que não conhece a graça, pastor, ter boas obras. Mas ter boas obras não no sentido condicional que o mundo ensina. Porque geralmente as pessoas estão baseadas na troca de favores, né? Como ainda há pouco o pastor Michel falou. Deus falou o quê? Que é a promessa de Deus? Emprestarás a muito, porém não tomarás emprestado. Você sabe o que significa isso? Emprestarás a muito, porém não tomarás emprestado. É que no reino de Deus é um paradoxo. A nossa fé é um paradoxo. Ora pelo que te persegue e ama o que te aborrece. Emprestarás a muito, porém tu não tomarás de volta o que alguém te emprestou. Olha só, querido, é um paradoxo. Só vive isso quem está na graça. E a obra que Deus está falando aqui, as boas obras que Deus está falando aqui, ela é obra que não está relacionado a que o político vai te dar, que não está relacionado o que as pessoas vão fazer por você. É uma obra baseada em agradar exclusivamente ao Pai. É adoração, querido. Cultuar é adoração. Fazer a obra de Deus é adoração. Evangelizar é adoração. Dizimar é adoração. Ofertar é adoração. Tocar é adoração. Evangelizar é adoração, querido. Quem vive a graça vive de adoração.
seu irmão do seu lado, quem vive a graça, vive a adoração. Oh, aleluia! Aí eu fecho aqui com uma palavra muito importante. Uma igreja que agrada a Deus não nega o nome de Jesus. Diga comigo, uma igreja que agrada a Deus não nega o nome de Jesus. Foi o que Jesus falou para ela, para essa igreja. Olha o que Jesus falou para essa igreja: não negar-te o meu nome. Olha o que ele disse, irmão. Já pensou dizendo isso, Jesus falando isso para você e para mim? Olha o que Jesus disse: tivesse pouca força, mas não negar-te. Aleluia. Foi submetido a várias provações, mas não negou o nome de Jesus. Essa igreja aqui, irmão, ela estava sendo perseguida por falsos religiosos. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou esses falsos religiosos de sinagoga de Satanás. Eles eram perseguidos, aqueles cristãos. Eles passavam por lutas, eles passavam por problemas, eles passavam por desafios. Porém, em meio a perseguições, os crentes de Filadélfia, irmão, não negaram Jesus. Naquela cidade o nome de Cristo era glorificado. Naquele lugar o nome de Cristo era glorificado. Escute, querido, quando se guarda a palavra, quando se guarda a salvação, quando se guarda as boas obras pela graça, escute, nós vamos glorificar o nome do Senhor. E aonde nós estivermos, pessoas que estiverem à nossa volta, independente do estado de situação ou qualquer dificuldade que ela se encontre, essa pessoa vai glorificar a Deus junto conosco. Escute o que eu estou dizendo para você. Sabe por que Paulo falou para aquele carcereiro: se tu crer, tu e a tua casa serão salvos? Ele falou isso para aquele carcereiro porque a fé não vinha do carcereiro, a fé vinha da atitude de Paulo. Escute, querido, quando um crente que é impactado pela graça, quando um crente é impactado pela graça, ele vai impactar todas as pessoas que estão à sua volta. E sabe qual vai ser o resultado, irmão? No lugar onde aquela pessoa estiver, pastora Val, haverá glória a Deus, haverá aleluia, haverá júbilo, haverá exaltação, haverá o nome do Senhor. Aí eu te pergunto: o que tem feito você calar? O que tem feito pararmos de adorar? Por que não há mais glória a Deus? Cadê aquela pessoa que chegava antes do culto começar e saía depois que o culto terminava? Só depois que o culto terminava. Cadê aquela pessoa, aleluia, escute, querido, que falava línguas, que tinha visão, que Deus dava sonhos? Cadê aquela pessoa que chorava quando lia a Bíblia? Cadê aquela pessoa, querido, que colocava a mão nos enfermos, os enfermos eram curados? É isso que Deus está falando. Quem somos nós depois do vendaval? Quem somos nós depois da crise? Quem somos nós depois do desafio? Todas aquelas 7 igrejas passaram por lutas, mas Filadélfia ficou de pé. Filadélfia mostrou em que ela estava firmada. E bem-aventurado é o crente que está firmado na palavra de Deus, que está firmado na salvação, pastor Aval, e que está firmado nas boas obras que nascem da graça. Porque quando alguém é firmado das boas obras que nascem da graça, sabe o que vai acontecer, querido? Nunca ele vai exigir nada de ninguém. Nunca ele vai querer nada em troca. Ele entende que o que ele faz, ele está fazendo porque Jesus fez muito mais por ele. Ele está fazendo porque o que Jesus fez
não paga dinheiro, comida, não paga bens, não paga nada, esforço físico, desgaste emocional, porque ele entende que o que Jesus fez na cruz do Calvário é a maior recompensa na vida de um cristão. Quando entender assim, diga amém. Então o que eu tenho feito? E agora? O que eu tenho feito? O que tem feito, irmão? O que tem feito eu parar? O que tem feito você parar? O que tem feito mas talvez você abortar um projeto que Deus colocou no teu coração? Pastor, eu tenho vontade de fazer isso. Talvez Deus tenha falado com você. Talvez Deus tenha falado o que Ele quer que você faça. Talvez Deus tenha dado um direcionamento para você. Mas aí veio as crises, veio as perseguições, veio a falta de dinheiro, veio o problema com isso, problema com o vizinho, problema com aquilo. Será que você parou de ir? O que nós temos feito com o que Deus tem falado conosco? Uma igreja que agrada a Deus, irmão, é uma igreja que não nega Jesus em nenhum momento dos seus desafios. É uma igreja que continua glorificando. É uma igreja que quanto mais tempo passa, mais forte ela fica. Porque ela não vai ficar forte por conta dos... Não vai ficar forte por conta que ela está recebendo mais. Ela vai ficar forte porque os alicerces dela estão preparados para suportar os desafios que virão. E o Senhor diz assim, irmão: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, filhos. A igreja que agrada a Deus obedece a Ele, honra o nome de Cristo, porque sabe que esse nome está acima de todos os nomes. Quantos entendem assim em nome de Jesus?